Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Posso te contar uma passagem? Sim. Um indivíduo foi, por causa de um determinado delito, que não era um delito grave, foi condenado a uma pena alternativa de todo final de semana comparecer a um asilo. Sim. E a atividade dele no asilo era contar histórias, ler Para os livros idosos. para os idosos. Ele fez isso por 2 anos nos finais de semana, para não atrapalhar a sua vida, o seu trabalho. Bom, cumprida a pena, ele foi ao juiz e pediu ao juiz se ele poderia, agora não como pena, mas como voluntário, continuar esse trabalho naquele asilo. De maneira que essa criatura está totalmente Que bem recuperada. proporcionou, não é? É isso que nós precisamos, fazer com que a punição seja algo eficaz para recuperar as pessoas. Hoje, o Contraponto tem o prazer de receber o presidente da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Flávio Borges Durso. O senhor aceita bem a realização de interrogatório por videoconferência? Não, de jeito nenhum. É? Nós estamos falando aqui numa câmera. Por mais experiência que alguém possa ter com a câmera, é uma situação diversa de falar pessoalmente a alguém. Você imagine uma criatura humana que está presa, sofrendo uma acusação e, ao ser interrogada, falará a uma câmera, respondendo perguntas que ele vê por uma imagem de televisão de um juiz dentro do presídio. É lógico que ele não está, com toda a sua espontaneidade, respondendo aquelas perguntas. Faltará a realidade, né? E o juiz tem que examinar isso. O juiz tem que fazer a leitura de todas as respostas, inclusive da performance daquele que responde para conduzir o interrogatório. O interrogatório do acusado é o único momento em que o próprio acusado fala de viva voz ao seu juiz, para justificar, para trazer a sua verdade, a sua versão. Concordamos que precisa ter segurança. Não devemos tirar o preso de dentro do presídio. E precisamos não gastar dinheiro com a escolta. Como resolver isso? Basta o juiz vir à cadeia. Basta o juiz vir à cadeia. Aliás, que é sua obrigação, o juiz precisa saber como é que está a cadeia, fiscalizar, o promotor também, porque está mandando gente para lá, para ficar preso. Razão pela qual o juiz, ao se deslocar para a unidade prisional e não vai entrar na cela, é na administração, ele realiza, numa manhã, vários interrogatórios, suprindo esta necessidade da lei, cumprindo a lei e evitando este momento por meio de um avanço tecnológico, mas um grande desastre humanístico. Bom, nós temos que respeitar aqui a palavra do presidente, porque ele é um advogado criminalista, né? Sabe do que está falando, não é mesmo, doutor? Mais do que sabe, esta é uma paixão. E essa paixão reside nesta condição do ser humano, que precisa ser julgado dentro da lei, observando-se a ele todos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, para que, diante do julgamento justo, a punição possa valer. Se esses princípios não forem respeitados, aquela punição que advier será nula. Tudo anula. Perde-se tempo, perde-se dinheiro e não se faz justiça. O presidente saberia dizer por que, nos últimos 8 anos, o número de mulheres encarceradas no país cresceu 75% a mais do que o número dos homens? Lamentavelmente, nós temos um crescimento vertiginoso da população prisional feminina. E grande parte por conta do tráfico de entorpecente. Veja que, para fazer uma análise um pouco mais profunda, o crime violento não é da natureza da mulher. Os homens têm prevalência na violência, na crueldade. Isto na transgressão das leis de maneira muito mais contundente. E aí abriu-se hoje, no mundo isto, não é só no Brasil, não,
abriu um espectro de se utilizar desta condição da mulher para esta atividade do tráfico de entorpecentes, que não é violenta. É gravíssima para a sociedade, é terrível isso. Todavia, é uma atividade criminosa que a mulher não tem dificuldades em realizar. Até porque é mais maternal, né? Talvez por isso um pouco as pessoas não acham que ela possa mexer com esse narcotráfico, né? Mas de qualquer maneira, o tráfico de entorpecente precisa ser coibido, seja homem, seja mulher, porque isso destrói a nossa sociedade e a nossa juventude. É isso mesmo. Explique para nós, presidente, agora essa perfeita confusão que se instalou, né, no momento no que diz respeito à defensoria pública, redução do teto, que dá direito à defesa gratuita, aos advogados, enfim, que atuam nesse convênio. Enfim, os questionamentos estão fervendo. Conte para nós. O convênio de assistência judiciária é um mecanismo que o Estado encontrou, isso já há 3 décadas, para cumprir o que a Constituição determina. Aquelas pessoas que podem contratar um advogado devem fazê-lo, mas aqueles que não podem, por força de lei, o Estado tem a obrigação de fornecer-lhes um advogado. Como no aparelho do Estado, no contingente do Estado, não existem profissionais suficientes para atender toda esta demanda gigantesca, no Estado de São Paulo, o governo se valeu de um convênio com a OAB. Hoje esse convênio tem 47 mil advogados cadastrados em todo o Estado que atendem diariamente milhões de pessoas. Só para se ter uma ideia, no ano passado, estes colegas propuseram mais de 1 milhão de ações judiciais em favor destas pessoas carentes. Isso fora os advogados da Defensoria Pública. Na verdade, não havia ainda Defensoria Pública. Tá. O Estado só dispunha, por meio deste convênio da OAB com a Procuradoria, deste contingente de advogados para atender essa população carente. Há 2 anos, nasceu a Defensoria Pública. Aliás, tardou muito. É verdade. Né? Desde 88 que nós precisávamos ter uma Defensoria Pública, né, aqui em São Paulo. A OAB lutou para que a Defensoria fosse instalada. E quando da sua instalação, nós passamos a ter esta nova instituição muito importante, mas ainda insuficiente para atender esta demanda gigantesca. Reitero, hoje a Defensoria tem 400 defensores no Estado e nós temos 47 mil advogados atendendo. Daí porque o convênio precisa continuar acontecendo independente da criação da Defensoria. Quem sabe no futuro não precise mais, mas hoje é indispensável para a população. O diálogo que nós estamos tendo com a Defensoria é se este valor de referência precisa ser observado de maneira rígida ou pode ser flexibilizado. A saber, alguém que ganha R$ 1.200, portanto estaria na condição de carente, mas tem um vasto patrimônio imobiliário, carro importado, dinheiro no banco, não é carente. Esse tem que contratar advogado, mesmo estando abaixo dos 3 salários mínimos. E quem está acima? Alguém que ganha R$ 1.600, mas tem 10 filhos, tem uma pessoa doente gravíssima em casa que suga todo esse dinheiro. Carece disso, né? Esse é um carente que precisa ter atendimento. Esse é o diálogo que nós estamos travando com a Defensoria no sentido de adequar esta realidade a fazer com que atendamos todos os carentes, mas somente os carentes. Mas somente os carentes. Agora, presidente, conte para nós, que novidade é essa que a OAB está, assim, planejando com relação à Lei Rouanet para a educação? Essa é uma proposta que nós levamos ao ministro da Educação dias atrás, entregamos ao ministro. Super novidade, né? É novidade. É uma novidade para o Brasil. Porque a Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo para quem faz doações na área do esporte e da cultura e abate no imposto de renda. Sim. Só que o futuro do Brasil está na educação. Nós temos que investir nisso. Então, para que as pessoas públicas e privadas possam doar para as instituições, as suas universidades, a escola secundária e também ensino fundamental. Alguém que, ao sair da escola, ganhou fortuna, é alguém que está bem na vida e quer fazer um investimento, as vias de acesso legal são facilitadas e ainda com o incentivo de abater no imposto de renda a doação que fizer na sua escola. Isto é uma novidade e, se Deus quiser, nós teremos uma lei aí
para viabilizar esse investimento não só da parte pública, como acontece hoje, mas da iniciativa privada em educação. Só que o futuro do Brasil está na educação. Nós temos que investir nisso. Presidente, agora para descontrair um pouco, o senhor abriu mão de um bom salário como diretor jurídico de uma empresa privada para advogar na esfera criminal, né? Abriu mão, portanto, do Porto Seguro. Qual o sentimento ou legado que aquela drástica decisão lhe trouxe? Uma satisfação muito grande. É? Eu acho que foi um dos momentos onde uma decisão na vida redireciona os caminhos e faz com que a gente possa fazer o que gosta. A gente quer viver a liberdade. Decisão acertada. Ser feliz. Quer viver felicidade. Não tenho dúvida. É? Não tenho dúvida. Eu, quando me formei, fui advogar no curso de laboratório de fotografia. Entrei como assistente jurídico, passei a advogado, gerente e cheguei a diretor jurídico da empresa, onde muitos almejavam chegar por conta da estabilidade, do plano de saúde, um bom salário, condições de poder dentro da empresa, mas isto não atendia algo que eu sonhava desde o tempo de estudante, que era advogar na área criminal. Esta coisa não só de justiça, mas de liberdade, cuidar do homem, da essência, isso foi algo que sempre me tocou demais. E, portanto, eu já casado, minha filha, hoje já está formada, 24 anos, advogada, mas ela era pequenininha e eu, naquele momento em que pese todo o desafio que representava aquela decisão, eu a tomei. Pedi demissão da empresa e fui investir exatamente. Fui atrás do meu sonho. Tá certo. Queria ser advogado criminal. Bom, nós vamos interromper alguns instantes. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o presidente da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Flávio Borges Durs. Até já. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Presidente, os advogados recém-formados, tão logo inscritos na OAB, deveriam, na sua opinião, de imediato, poder advogar junto aos tribunais superiores sediados em Brasília? O que o senhor acha? Se passaram no exame de ordem, sim. Os mecanismos de contenção que alguns países têm a fazer com que eles só possam ter ascensão para o exercício profissional depois de um tempo de experiência, a legislação brasileira não contempla. Assim, uma vez aprovado no exame de ordem, ele pode advogar da primeira instância até o Supremo. Está liberado. E se passou no exame de ordem, pelo critério que nós temos aqui, está minimamente preparado para ter em suas mãos os valores maiores do seu cliente. Patrimônio, a honra, a liberdade, a vida do seu cliente vai estar em suas mãos. Certamente que sim, viu, presidente? Bom, a ética no Brasil carece ser mais palpável? Nós fizemos uma campanha. Uma das campanhas da OAB é ética na política. E nós tínhamos o desafio de falar, não só aos advogados, mas à população, o que é ética. Né? No plano filosófico, todos nós sabemos, mas o que é ética para aquele cidadão que toma 2, 3 conduções, que trabalha o dia inteiro, que ganha salário mínimo, o que é ética para ele? Passamos então a falar o inverso. O que a falta de ética na política traz como consequência? O desemprego, traz como consequência a falta de vagas nas escolas, a falta de vagas nos hospitais, a falta de um sistema judicial adequado. Então, as consequências que a falta de ética produz para a sociedade. Daí para que a população perceba que aqueles candidatos já em campanha que faltarem com a verdade, que eventualmente tiverem no seu passado uma mácula de malversação, de má utilização do dinheiro público,
esses comprometem a ética e vão comprometer a população no que ela espera do poder público. Inverter este jogo é exatamente fazer com que possamos votar e escolher bem aqueles que devem nos representar para que, com ética, possam viabilizar emprego, escola, condução, vagas nos hospitais, etc. Agora, cá entre nós, o senhor, como um bom criminalista, não pensa que o casamento é a única prisão em que se ganha liberdade por mau comportamento? Cacilda, eu estou fazendo 25 anos de casado este ano. E se o casamento para alguns é liberdade... Bodas de prata, presidente? Bodas de prata. Puxa vida, parabéns, então. No nosso caso foi uma alforria, porque pelo casamento é que eu pude me realizar plenamente como homem, como profissional, como pai de 4 filhos e, sem dúvida nenhuma, para ter a vida que tenho, é o casamento